Rios Ibéricos Triatlo, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Competição realizada entre os rios, justamente na confluência dos rios Douro e Tâmega. Tudo pronto para a partida, para o primeiro dos 3 segmentos, é triatlo naturalmente. Primeiro a natação, depois o ciclismo, depois a corrida. Tudo pronto para a partida de todas as provas do programa em simultâneo. Sim, todas as provas com água, naturalmente, ou seja, o triatlo de promoção, juntamente com o triatlo de standard, ou seja, o dobro das distâncias do triatlo de promoção. Sendo que também, em simultâneo, decorria também um duatlo de promoção, este sem água, naturalmente, e ainda uma quarta prova que fez parte deste programa do Rios Ibéricos Triatlo 2018, o duatlo jovem que teve lugar no dia anterior, no mesmo local, com a presença de 34 atletas dos 7 aos 15 anos. Estamos com a imagem do primeiro dos segmentos. No caso do sprint, temos aqui a distância de 500 metros, apenas uma volta. No caso da distância olímpica ou standard, temos 3 voltas, 1500 metros. 1500 metros que normalmente os primeiros atletas gastam cerca de 19 a 20 minutos. Aqui na frente já os que se destacariam durante toda a prova, a começar aqui pelo jovem este ano McDonald's Tribraga, o Pedro Silva, mas não muito longe vinha já aquele que se perfilava para ganhar esta prova com um grande estatuto, este atleta Tiago Maia do Lusavoga BH Porto Triatlo. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos aqui na reportagem Bruno Magalhães, em representação da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, também ele naturalmente muito atento às provas. Rios Ibéricos, não é? O próprio nome diz tudo, um património quer material, quer imaterial, daquele que são 2 grandes rios, quer o Tâmega, quer o Rio Douro, uma prova com alguma resistência e que dá nome a Marco de Canaveses, que dá nestas paisagens lindíssimas, quer do Rio Douro, quer do nosso Rio Tâmega. Toda esta história, a componente também imaterial dos rios, que muitos estamos associados, por isso é um grande gosto o Marco e a Câmara Municipal associar-se a este evento. E voltamos à água, estamos na confluência dos rios Douro e Tâmega. Temos aqui o segmento de natação, o primeiro dos 3 segmentos de triatlo, e aqui o grupo perseguidor do grupo da frente. O grupo da frente, então, que ainda é liderado pelo Pedro Silva e pelo Tiago Maia. Entretanto, também a organização composta pelo Centro Social Sol Nascente, Castelo de Paiva, pelos gabinetes de desporto, social, turismo, cultura e também juventude, e ainda pela Descola, Associação de Desporto, Cultura, Lazer de Marco de Canaveses, e ainda pela Cebolido Ativa, é uma associação de desenvolvimento social, cultural e recreativa de Penafiel, que se associaram neste evento. A sair da água está então o líder do triatlo de promoção, de seu nome Bruno Araújo, da Associação Lince Triathlon do Porto, numa altura então que mais 2 atletas saem da água. A primeira do género feminino, a jovem Maria Inês Correia, uma atleta cadete, 16 a 17 anos, representante da Associação Académica de São Mamede. Estamos a acompanhar a segunda edição do Rios Ibéricos Triatlo. Estamos com o segmento de natação. Os atletas da distância sprint concluem o primeiro segmento e avançam para o ciclismo. Ciclismo que, neste caso do triatlo de promoção, era apenas composto por uma volta então que exigia aos atletas um início numa rampa relativamente íngreme, mas depois o circuito era com bom piso em asfalto e relativamente íngreme também, mas fácil de rolar. Entretanto, na última das 3 voltas de natação, 1500 metros, portanto 500 metros cada uma, continuam a liderar os mesmos de sempre, ou seja, desde o tiro de partida, e eles que conhecem este local, já participaram, no caso do Pedro Silva, na edição de 2017, e sabem qual é a trajetória ideal para concluírem então este segmento. Eles estão já
a caminho da rampa de acesso à transição 1, no cais do Torrão. Ainda o Pedro Silva se encontra na frente, aquele atleta com touca verde. Logo a seguir, então, o Tiago Maia do Lusa-Voga Porto Triatlo. Voltando um pouco atrás, o Pedro Silva representa este ano o McDonald's Tribraga. Uma pequena alteração no comando, aqui nos últimos metros, nada de significativo, em que então o Tiago Maia segue na frente, Tiago Maia do Lusa-Voga BH Porto Triatlo. Pedro Silva logo a seguir, Pedro Silva um grande nadador, o Tiago Maia até beneficiou de ir colado ao Pedro Silva até ao final. Hão de reparar que o McDonald's Tribraga, da equipa da qual faz parte este Pedro Silva, reforçou-se imenso para esta época, com mais valores, e mais tarde aqui nesta prova vamos ver a hegemonia que o McDonald's Tribraga conseguiu neste triatlo standard. Já na rampa de acesso ao circuito de voltas, das 3 voltas, ou seja, 39 km que completavam esta distância no ciclismo. Entretanto, sai um grupo perseguidor, principalmente com a primeira, então a do género feminino, a Rita Maria Lopes, do este ano Boa Vista Futebol Clube. Ela então que, à semelhança do ano passado, está a liderar desde o início. É um percurso que ela conhece muito bem e para a qual está adaptada e devidamente treinada. Não terá qualquer dificuldade em manter esta liderança até ao final da prova. E nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos mais um dos parceiros da organização. Ajuda-nos a desenvolver o local, traz-nos muita gente de fora e isto é muito bom tanto a nível de turismo como desenvolvimento local. Estamos a acompanhar a segunda edição do Rios Ibéricos Triatlo e vamos já para o segundo segmento da competição. Aí estão os atletas no ciclismo. Ciclismo que, como estão a reparar, passa por paisagens excelentes desta zona norte do país. Os atletas da frente, naturalmente, que se concentram mais na sua prestação física, mas muitos atletas, perto de 200 atletas, estarão também muito interessados em desfrutar toda esta paisagem. Entretanto, Pedro Silva, como estão a reparar, numa cadência ou com uma frequência de pedalada relativamente grande, isso quer dizer que ele sabe que não tem hipótese de apanhar o primeiro lugar, está a poupar-se no ciclismo, fazendo menos força em cada pedalada para depois na corrida conseguir manter a segunda posição. Pensamos que é esta a estratégia do Pedro Silva. Tiago Maia do Lusa-Voga BH Porto Triatlo, muito confortável na frente. Ele conhece muito bem aquelas estradas, conhece muito bem todo aquele percurso, está muito habituado a percursos íngremes e com bom piso, exatamente como é o caso desta prova dos Rios Ibéricos Triatlo 2018. E ele sabe que em condições normais nem o Pedro Silva, nem o Jorge Augusto, nem toda a armada do McDonald's Tribraga conseguirá então alcançá-lo e roubar-lhe o primeiro lugar. A armada do McDonald's Tribraga, que vemos aqui com o Leandro Pinto na frente do Jorge Augusto e também de outro atleta do Tribraga. O Tribraga, como dissemos há pouco, reforçou-se este ano com mais atletas e reparem, está aqui o resultado disso. Estão a trabalhar em equipa para que se posicionem o mais possível na frente. No final, nos 11 primeiros lugares, 6 atletas do McDonald's Tribraga, o que é significativo para uma classificação desta importância, com esta prova a contar para o circuito de estrada do Norte, que foi a segunda etapa. Já no setor feminino, vemos agora a líder do triatlo de promoção, ela que está a pedalar muito economicamente, de seu nome Cláudia Costa, já com as cores e equipamento do Grupo Desportivo da Goma de Póvoa de Lanhoso. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos agora Isabel Gouveia em representação da Junta de Freguesia de Eja. Tudo
desporto e outras áreas como a cultura, mas é sempre fundamental estes eventos para que cheguem até nós, outras pessoas, para nos visitarem, para conhecerem as nossas regiões. Em especial, vou falar da minha, principalmente da região de Entre os Rios, é sempre bom. E saímos da margem do Marco de Canaveses e agora estamos já na margem de Castelo de Paiva, onde está o Parque de Transição 2, a chegada dos atletas da distância sprint. Ao Cais da Sardoura, é exatamente o local destinado à área de Transição 2, onde os atletas terminaram o seu percurso de ciclismo, neste caso do triatlo de promoção. Quem lidera é o atleta do Galitos, o Marco Ferreira, ele que no ciclismo ganhou grande vantagem e confortavelmente já está no início do percurso de corrida. Corrida que no início era fácil, junto à margem, mas depois tinha subidas íngremes, dos quais os atletas fizeram referência disso quando chegaram à meta, numa altura em que o segundo atleta chega à transição, ele que depois ficaria na 6ª posição final. Estamos a acompanhar a chegada dos atletas ao Parque de Transição 2. É a competição sprint. A distância mais curta, os atletas vão para o último segmento. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição deste Rios Ibéricos Triatlo para escutarmos aqui, em representação da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, José Manuel Carvalho. Esta prova vai na sua segunda edição, está a ganhar de facto por força daquilo que é a sua qualidade, mas também por força daquilo que é o encanto do local onde se realiza, está já a ganhar a referência para que se torne de facto aqui um evento de referência não só para a região, mas também para o país. Queria naturalmente endereçar uma palavra de felicitação à organização, à Federação Portuguesa de Triatlo, mas também ao Centro Sol Nascente, pela forma como conseguiu dinamizar esta prova mais uma vez, com todo o profissionalismo e acima de tudo também dar aqui uma boa nota daquilo que é uma organização que envolve 4 municípios, sendo também aqui uma referência para aquilo que pode ser feito em termos de uma escala supramunicipal, acima de tudo para valorizar também todo este território como sendo um território de excelência para a prática desportiva, não só por força daquilo que é esta beleza natural que nos envolve, mas também por força daquilo que é a dinâmica das nossas associações para desenvolver este tipo de atividades. É a segunda edição do Rios Ibéricos Triatlo, enquanto que a distância sprint já está no segmento de corrida. Naturalmente, a distância olímpica continua no segmento de ciclismo. Vemos aqui à frente com a Rita Lopes. Rita Lopes, que este ano, como dissemos há pouco, representa o Boa Vista Futebol Clube. Ela está numa cadência muito confortável. Ela sabe que não poderá ir em grupo com o género masculino, mas também não está muito preocupada com isso, porque a concorrência ainda vem longe e de certeza que poderá ser uma atleta do Espinho e outra do Grupo Desportivo da Goma que a seguirão, mas a distância confortável. Distância que será mais do que suficiente para que a Rita Maria Lopes não tenha problemas nos 10 km de corrida que se seguem a estes 39 km de ciclismo. Aqui vemos que seria a segunda classificada no final, a Maria do Céu Coelho, do Sporting Clube de Espinho. Reparem, uma cadência extremamente adequada ao declive e ao tipo de piso em que ela se encontra neste momento. Ela nesta altura seguia na 3ª posição e já se está a aproximar da segunda atleta neste momento, a Maria Alberta Sá Pereira, do Grupo Desportivo da Goma. Elas que seguiam agora na segunda, a Maria Alberta, e da 3ª, a Maria do Céu Coelho, nesta altura do ciclismo. Então, 2 atletas do género feminino a disputarem o segundo e o 3º lugar do pódio. Numa altura em que estamos a aproximar do final do ciclismo para os atletas masculinos, também desta distância standard, ou seja, ao fim de 39 km de ciclismo efetuados em 3 voltas. Aí os vemos aqui, ainda no percurso de ciclismo, estas 2 atletas a par, numa altura em que a Maria do Céu tenta escapar à Maria Alberta Sá Pereira.
BH Porto Triatlo, Lusavoga BH Porto Triatlo, com a representante máximo aqui, o Tiago Maia. O Tiago Maia que sucederá ao Gil Maia, eles não são irmãos, mas são do mesmo clube. Gil Maia que então muito confortavelmente se aproxima do final do ciclismo. Uma posição muito económica, também adequada ao tipo de piso e também ao relevo de onde se encontra neste momento. Então o Tiago Maia a aproximar-se em pedaladas rápidas do Cais da Sardoura, área de transição 2, aguardando por ele, naturalmente muito confortável na sua prestação de hoje. Tiago Maia que irá desfrutar ou irá correr num percurso de corrida de 10 km, 4 voltas junto à margem do Cais da Sardoura. É ele que finalizará no final como grande vencedor. Mas ainda aqui vemos o retorno final do Pedro Silva do McDonald's Terbaga, ele que andava a lutar pelo segundo lugar, tentando que os seus mais diretos perseguidores, exatamente os seus 3 colegas de equipa que o seguiam mais atrás, não o alcançassem. Daí a estratégia dele, como disse há pouco, em pedalar com muita frequência, de maneira a desgastar-se o menos possível as suas pernas, para que elas correspondessem no percurso de corrida e permitissem que ele não fosse alcançado neste mesmo percurso. Pedro Silva será então o primeiro dos atletas do Tribraga, do McDonald's Tribraga, a finalizar na meta no Cais da Sardoura. Pedro Silva, que vem da natação, um nadador exímio, mas que também aqui já com altos conhecimentos de ciclismo, e daí a estratégia dele, como disse há pouco, em poupar-se neste mesmo segmento. E entretanto, como já tínhamos referido, para além dos triatlos, também o duatlo aqui em competição, vemos o fecho da prova do duatlo. Fecho da prova do duatlo, cujo vencedor masculino foi o Francisco Oliveira do Paredes Aventura, muita satisfação, e também a vencedora no género feminino, a Ana Oliveira, também muito satisfeita pela sua prestação. E nesta fase também o fecho do triatlo sprint, para já o setor masculino. Setor masculino que foi vencido pelo Marco Ferreira do Galitos, de Aveiro, o segundo Luís Mesquita Martins do Desportivo Atlético de Recardães e o terceiro Rui Gomes do Sporting Clube de Espinho. Foi uma prova em que eu vim sem grandes expectativas, porque fiz o triatlo longo de Vitória no fim de semana passado. Vinha mesmo para usufruir, aproveitar o treino que tinha, e foi uma agradável surpresa. O percurso foi muito bom, a água estava numa temperatura impecável, o dia também ajudou, um ambiente muito bom. E também o fecho do triatlo sprint feminino. Triatlo sprint feminino que foi ganho por esta jovem Cláudia Costa, também depois seguida pela Susana Andrade do Sporting Clube de Espinho e pela Ana Caetano do Desportivo Atlético de Recardães. Foi espetacular, gostei muito. Gostei muito, é para repetir. Foi a primeira experiência, mas gostei bastante. Acho que o circuito estava muito interessante mesmo. Foi aqui uma estreia nos Rios Ibéricos. Sim, e gostaste sim. todo o percurso? Tanto a nível de estar aqui como a nível de triatlos, foi espetacular. As 3 modalidades acho que é espetacular mesmo, só que foi uma prova curta, claro. E nesta fase era a vez da distância olímpica entrar no Parque de Transição 2, ou seja, seguir para o último segmento de corrida, 10 km. O último segmento de corrida, como eu disse há pouco, relativamente fácil porque junto à margem do rio, mas depois, quando os atletas saíam dessa zona, era íngreme e os atletas deram conta disso. Mas nada que preocupasse este atleta, que muito confortavelmente vem aqui, aliás, como desde o tiro de partida, o Tiago Maia, que inicia neste momento então os 10 km de corrida a percorrer em 4 voltas aqui junto ao Cais da Sardoura. No momento em que se aproximam a passos largos ou pedaladas largas, os atletas do McDonald's Tribraga, aqui temos o primeiro deles, a quem já referenciámos, o Pedro Silva, também com uma boa técnica de desmontagem, já alguma experiência de alguns anos, embora a sua juventude. Está ele a correr, ele sabe que não chegará ao primeiro lugar, sabe que tem uma boa distância porque dos atletas de trás, porque geriu bem o seu percurso de ciclismo e basta-lhe fazer uma boa gestão do esforço nestes 10 km de corrida que garantirá o segundo lugar do pódio. Aliás, à semelhança do ano passado, em que também se posicionou na segunda posição, em que perdeu apenas para o Gil Maia.
do Lusavoga BH Porto Triatlo, colega de equipa deste atleta aqui do Tiago Maia, que segue muito confortavelmente na frente e até dá para observar os atletas que se cruzam com ele. Uma descida, como eu disse há pouco, este percurso é relativamente fácil no início junto ao cais, mas depois tem algumas subidas exigentes e respectivas descidas também. Num bom ritmo, mesmo assim, o Tiago Maia aproxima-se a passos largos para vencer esta segunda edição do Rios Ibéricos Triatlo, numa altura em que também referenciamos que o segundo e terceiro classificados pisaram em relação à prova do ano passado, ou seja, respectivamente o Pedro Silva e também o Jorge Augusto. Ambos mudaram de clube este ano, ambos mudaram para o McDonald's Tribraga. Vai fazer com que, como eu disse há pouco, os atletas do McDonald's Tribraga vão ficar 6 atletas desta equipa nos 11 primeiros lugares. Numa altura em que chega o Tiago Maia. Tiago Maia, então, que gastou 2 horas, 11 minutos e 59 segundos. Um minuto só, mais do que Gil Maia em relação à prova do ano anterior. Bem, vinha cá, isto faz parte do circuito regional, esta prova. Vinha cá com o intuito de fazer um treino competitivo, desfrutar deste grupo espetacular de atletas e a ajudar a festa, procurar a vitória. E correu bem. É um percurso lindíssimo, duro e claro, acho que deixa qualquer um fã aqui do Douro. Foi a tua estreia aqui nos Rios Ibéricos. É um percurso que aconselhas, que vale a pena? Sim, sem dúvida. É um percurso seletivo, uma corrida complicada, um ciclismo igualmente, não tem partes planas. As partes onde o piso fica mais soft tem muito vento, portanto exige uma gestão grande do esforço e põe qualquer um à prova, sem dúvida. Segunda posição para este atleta de dorsal verde, o Pedro Vieira Silva, do McDonald's Tribraga. Ele vai então confortavelmente assumir o segundo lugar do pódio, exatamente como na edição do ano anterior, 2017. Pedro Silva a terminar. Ele sabe que lá atrás vêm os outros atletas do clube. O Jorge Augusto também visa, como eu disse há pouco, o terceiro lugar, o último lugar do pódio, nesta vez com as cores do McDonald's Tribraga, ou seja, 2 atletas do McDonald's Tribraga nas 3 primeiras posições, sendo que nos 11 primeiros lugares teriam lugar 6 atletas do McDonald's Tribraga. Foi uma prova muito exigente, principalmente por causa do ciclismo. O ciclismo é muito duro e tive que o fazer sozinho. Além disso, tinha 2 colegas de equipa que estavam a fazer uma perseguição feroz, são fortíssimos no ciclismo e pronto, na corrida tentei gerir ao máximo a minha vantagem e as coisas correram bem. E a prova feminina também se prepara para fechar. Rita Lopes sempre na frente. Rita Lopes também, como temos dito ao longo destes últimos minutos, ela um ritmo muito confortável, sabendo o que é que vale a concorrência, o que é que vale ela própria, o que é que está a valer ela própria, e com a grande vantagem de ser da zona, conhecer a prova e, portanto, gerir as suas capacidades e qualidades físicas e adequá-las a esta distância standard, 1,5 km, 40, 10 km de corrida, que finalizará dentro de poucos segundos como grande vencedora pela segunda vez consecutiva, os Rios Ibéricos de Triatlo, a Rita Lopes a vencer com 2 horas 30 minutos 08, enquanto que o ano passado tinha feito 2 horas 44 18, mas este ano havia menos quilómetros de ciclismo. Positivo, acima de tudo. Primeiro lugar é sempre onde conquistar, ainda por cima a meio da preparação para o Campeonato do Mundo de Ironman de 70.3, e vir aqui pela segunda vez e ganhar a segunda vez consecutiva é espetacular. A tua análise segmento a segmento, a natação? Natação fiz com um pequeno grupo, uma natação controlada. Ciclismo, integrei um grupo também na segunda volta e isso facilitou e muito o andamento. Depois cheguei à corrida bastante mais folgada do que o ano passado, por exemplo, e consegui correr solta e a um bom ritmo.
Maria do Céu Coelho do Sporting Clube de Espinho conseguiu afastar-se da Maria Alberta Sá Pereira do Grupo Desportivo da Goma logo no final do ciclismo e também aqui durante o percurso de corrida. Ela que vai preparar-se para ocupar o segundo lugar do pódio aqui no Cais da Sardoura. Então, segundo lugar para então Maria do Céu Coelho do Sporting Clube de Espinho. Na terceira posição vem a Maria Alberta Sá Pereira, do Grupo Desportivo da Goma. Ela que este ano fez 2 horas 46:54 e na terceira posição, enquanto que em 2017 tinha feito segunda posição com 2 horas 57:52. Foi um bocadinho difícil. A natação senti-me confortável. A primeira volta, para me adaptar, senti um bocadinho de dificuldade, mas depois apanhei aquele ritmo certinho e consegui facilmente sair da água. O ciclismo, infelizmente, apanhei muito pouca roda. Acho que perdi um bocadinho de vantagem em relação a isso. Mas também senti-me bem e acho que me safei bem. A parte da corrida, acho que foi o meu segmento mais forte, mas mesmo assim estava muito longe da primeira classificada, da Rita Lopes, e muito difícil conseguir apanhá-la. Não dava para ir buscar a Rita. Pois, por isso mantive ali o meu ritmo e dei o meu melhor. Estou satisfeita com a prova. Em termos coletivos, este triatlo standard teve as seguintes classificações. Em femininos, o Sporting Clube de Espinho com a Maria do Céu Coelho, a Patrícia Leite e a Lídia Souza foram as vencedoras coletivas. Já no setor masculino, o McDonald's Tria Braga, com aquela hegemonia daquela armada, foi então colocando os 6 atletas nos 11 primeiros lugares. Foi então composta pelo Pedro Silva, pelo Jorge Augusto e também pelo Leandro Pinto. Já na segunda posição, o Grupo Desportivo da Goma e na terceira posição, o Desportivo Atlético de Cardães. Terminaram 11 equipas masculinas. Este evento, o segundo triatlo Rios Ibéricos Triatlo, foi disputado na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, nos municípios de Penafiel, Marco de Canaveses, Castelo de Paiva e também de Sinfãs. Território único para a prática do triatlo e também de outras modalidades esportivas de ar livre, em que a aposta no turismo, no desporto, na sensibilização social, na formação dos jovens através do desporto, enquadrado nas belezas naturais deste local, foram as maiores premissas. Sabendo que também os bombeiros voluntários de Entre os Rios e de Castelo de Paiva e ainda a GNR de Castelo de Paiva e Penafiel tiveram uma parte muito importante na realização deste evento, nomeadamente na segurança dos atletas. Nós fazemos um balanço muito positivo. A prova estamos na segunda edição do Rios Ibéricos Triatlo, uma prova enquadrada aqui na comunidade intermunicipal da Tâmega e Sousa, Castelo de Paiva, Penafiel, Marco de Canaveses e Sinfãs, e esta envolvência e esta moldura humana reflete que até o momento está a correr tudo pelo melhor. E assim foi a reportagem na segunda edição do Rios Ibéricos Triatlo.